Seja bem-vindo, querido aluno, ao curso de atualização de Motofrete. Começamos o nosso curso com a aula 1, onde abordaremos os seguintes temas: ética e cidadania na atividade profissional, criação da atividade profissional e características do profissional motociclista. Ética é o conjunto de padrões e valores morais de um grupo ou de um indivíduo. A ética é o estudo das ações humanas e seus princípios norteadores. Já a moral é o conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não fazer em sociedade. A cidadania é o conjunto de direitos e deveres que todo cidadão exerce na sociedade em que está inserido. E o grupo social é formado a partir das relações estabelecidas entre duas ou mais pessoas. É a interação entre pessoas com objetivos e interesses comuns. Direitos. Os direitos são inerentes a todos os seres humanos. Temos o direito a viver e participar em uma sociedade justa e igualitária, sem nenhum tipo de discriminação. Já os deveres são obrigações que temos que ter com os outros. Requer a compreensão de que devemos ter comportamentos e relacionamentos sadios e justos. A sociedade, diferentemente do grupo social, é um universo maior. Nele estão inseridos diversos grupos sociais. Ao contrário do grupo social, na sociedade temos um relacionamento indireto e impessoal. E por fim, o último conceito importante a definirmos é o conceito de indivíduo. Cada pessoa é um ser único. O indivíduo é formado a partir da interação entre as características herdadas e as características adquiridas do meio ambiente durante a vida. A imagem do motociclista profissional na sociedade. Quando perguntado aos condutores de veículos de 4 rodas e aos pedestres quem comete mais infrações e desrespeita as normas de circulação, quem possui no trânsito uma postura agressiva e de quem os pedestres têm mais medo no trânsito, a resposta é unânime: o motociclista. Mas e o motociclista profissional? A construção da falsa imagem do piloto imprudente leva em consideração a alta quantidade de sinistros com vítima envolvendo esse tipo de veículo. A questão na condução não está centrada no tipo de veículo, mas em quem dirige o veículo. O condutor de veículo de 4 rodas também tem as mesmas atitudes imprudentes e egoístas que o de 2 rodas. Essa comparação ela é muito interessante porque dentro da quantidade de sinistros ocorridos no trânsito, a comparação entre sinistros ocorridos com motocicleta e sinistros ocorridos com veículos de 4 rodas praticamente é a mesma. Porém, não se computa esse dado. O que se computa são os dados ligados a sinistros com vítima. E a partir daí, o número que envolve sinistros com vítima de motocicletas é muito maior que o de veículos de 4 rodas. Por quê? Porque em qualquer sinistro envolvendo motocicleta, há a ocorrência de vítimas, devido ao fato da motocicleta não ter para-choque. E a partir daí, qualquer sinistro, por menor que seja, há a situação do motociclista vir ao chão, ocorrer uma lesão, uma fratura, uma lesão corporal leve, uma hemorragia, entre outras situações decorrentes do sinistro. A partir daí, entende-se que, por esse número ser maior, chega-se a uma falsa conclusão de que os motociclistas são mais imprudentes. E, na verdade, é uma falsa conclusão, porque a imprudência ela está ligada a qualquer tipo de motorista. Todos nós, em determinado momento no trânsito, por mais que não seja o correto, nós acabamos realizando atitudes imprudentes. O fazer o errado
é algo que está dentro do ser humano e é uma luta constante para que nós obedeçamos às regras de trânsito e não realizemos condutas imprudentes, o que é muito difícil. Então, é importante entendermos que o motociclista, ele não é essa figura agressiva, essa figura ruim, essa figura imprudente. Essa é uma construção falsa. Todos os motoristas, em determinado momento, realizam condutas imprudentes. O problema é que as condutas imprudentes dos motociclistas, quando levam ao sinistro, têm como consequência a questão das lesões corporais leves, graves e até o óbito. Novamente, devido à falta do veículo de duas rodas não ter a segurança, a proteção do veículo de quatro rodas. Todos nós erramos. Em algum momento no trânsito somos descuidados, somos imprudentes e somos desconcentrados ou ficamos desconcentrados. Perguntas a serem respondidas sobre o meu trabalho. Sou eficaz? Meu trabalho é eficaz para a sociedade? Sou necessário? Meu trabalho condiz com a real necessidade da sociedade? Sou coerente? Meu trabalho é realizado de forma coerente com a proposta da criação da nossa profissão? Sou essencial? Se meu trabalho acabar, a sociedade vai sentir falta? Essas perguntas são necessárias serem respondidas todo dia para que eu valorize o trabalho que eu realizo, para que eu realize o meu trabalho com eficiência, com eficácia, com coerência. Que eu realize o meu trabalho para mostrar à sociedade que a sociedade precisa do meu trabalho. Fatores que contribuem para uma relação de respeito e valorização do seu trabalho, ou do trabalho do motofretista. Profissionalização do trabalho. Então, é o primeiro fator que contribui para essa relação de respeito. Todo trabalho que não é profissionalizado, ele está irregular, ele está na ilegalidade. E aí ele não transmite respeito, ele não transmite valor. 2. Motocicleta corretamente identificada. 3. Motocicleta em perfeitas condições de uso. 4. Obediência às regras que regem o trabalho. 5. Educação, respeito e cordialidade. 6. Respeito às regras de segurança. 7. Obediência às leis de trânsito. E 8. Atitudes proativas. Observem que todos os fatores aqui estão ligados, diretamente ligados, à realização do trabalho. E uma vez essas condutas sendo realizadas, e observe que são condutas corretas, essas condutas são direcionadas à valorização do trabalho. Então, por que os motociclistas não as possuem? Por que os motociclistas preferem andar na ilegalidade, descumprindo as leis, com motocicletas fora das condições perfeitas de uso, desobedecendo às regras de trabalho, com falta de educação, desrespeitando padrões e regras de cordialidade? Nós temos que pensar nisso. A importância socioeconômica da atividade para a vida na cidade. Lei 12.009, de 29 de julho de 2009, que é a lei que regulamentou o trabalho profissional do motofretista e do mototaxista. Como surgiu? Problemas que levaram à criação da profissão de motofrete. 1. Necessidade por agilidade na locomoção e rapidez na prestação dos serviços. 2. Aumento dos congestionamentos nas cidades grandes. 3. Serviço de transporte e entrega de cargas de má qualidade e custoso. 4. Aumento de compras à distância.
Solução para os problemas. 1. A motocicleta é um veículo ágil que transporta de forma rápida e eficaz. 2. O trabalho com a motocicleta exige um baixo investimento, que é o para adquirir a motocicleta. 3. Muitos motociclistas transportando cargas de forma irregular. Então, observem que uma coisa foi gerando a outra, certo? Então, houve a necessidade do transporte de forma rápida e eficaz. Como é um baixo investimento, as pessoas começaram a adquirir a motocicleta, porém, começaram a trabalhar de forma irregular. Com a grande quantidade de pessoas trabalhando dessa maneira, aí surge o item do número 4. É publicada a Lei 12.009, que regulamenta o exercício das atividades dos profissionais em transporte de passageiros, mototaxista, em entrega de mercadorias e em serviço comunitário de rua e motoboy com o uso de motocicleta. Então a gente pode observar que é uma sequência que a própria sociedade ela cria uma demanda, ela supre essa demanda e aí chega um momento que essa demanda precisa ter regulamento para funcionar. Hoje o serviço de motofrete é bem visto pela sociedade, com suas bases consolidadas e com sua imagem bem fundamentada na cultura do trânsito. Isso deve-se ao trabalho dos motociclistas profissionais pioneiros, que lutaram muito e conquistaram seu espaço no contexto do trânsito. Devemos, como motociclistas profissionais, manter a imagem, a importância e a necessidade dessa profissão para a sociedade atual, de maneira que o motofretista seja essencial quando falarmos em transporte de cargas. O motociclista profissional abrange os motociclistas que transportam pessoas, o mototáxi, que realizam serviços comunitários de rua, como por exemplo os seguranças particulares de bairro que utilizam as motocicletas, o segurança, que coletam e entregam documentos, valores, mercadorias e encomendas, o motofrete, e que realizam serviços de pagamento e cobrança, o motoboy. O motociclista profissional possui as seguintes características. 1. Responsabilidade. 2. Concentração. 3. Autocontrole. 4. Capacidade de lidar com imprevistos. 5. Disciplina. E 6. Comprometimento. Pessoal, eu estou falando aqui do motorista profissional. O motociclista profissional. Tá? A gente observa aí muitos que não têm essas características. A partir daí, podemos considerar que esse cidadão pode ser considerado um motociclista profissional? É a pergunta que eu deixo para vocês. Esse cidadão que não tem tido uma postura adequada, que não tem essas características, ele está contribuindo para a classe trabalhadora? Ou ele está estragando ou sujando a imagem já construída do motoentregador, do motofretista? Responsabilidade é o dever de assumir as consequências das suas decisões, dos seus próprios atos, do seu próprio comportamento. A responsabilidade traz a reflexão e o entendimento de que preciso assumir a culpa e as consequências do fracasso e não transferi-la a outras pessoas. Como posso ser responsável? Quais atitudes preciso para me tornar um profissional responsável? Primeiro, assuma o controle da sua vida. Segundo, não culpe os outros pelos seus erros. Concentração. A concentração é a capacidade de manter o foco numa atividade que você está realizando. Dificuldades. As principais causas da falta ou dificuldade de concentração são cansaço mental e estresse. Como combater o cansaço mental e o estresse? 1. Pratique atividade física. 2. Durma 8 horas por dia. 3. Alimente-se bem. 4. Fique longe de distrações. 5. Leia um livro. 6. Faça pausas durante o trabalho. Perdemos tempo em atitudes desnecessárias ao nosso organismo que nos levam ao estresse e cansaço mental. Hoje, um dos maiores instrumentos, ferramentas que causam a desconcentração, que causam o cansaço mental,
e que nos fazem perder tempo é a utilização do celular nas redes sociais. Isso aí já está comprovado. Tá? Uma pessoa, em média, ela está desenvolvendo uma atividade, ela para mexer no celular, nas redes sociais, após ela parar de olhar, para que ela volte e consiga produzir do jeito que ela estava produzindo antes de parar, ela vai demorar ainda mais 7 minutos. Isso é uma pesquisa realizada. Continuando, autocontrole. Autocontrole é a capacidade de controlar as emoções e os desejos. O problema não é ter emoções, o problema é deixar as emoções interferirem na decisão. Como buscar o autocontrole? 1. Tenha autodisciplina. 2. Reconheça as emoções que fazem mal a você e os respectivos gatilhos que disparam essas emoções. 3. Busque o autoconhecimento. Procure entender quais são seus objetivos pessoais, qualidades, dificuldades, traumas, desejos e frustrações. 4. Planeje suas ações e objetivos. Planejamento se divide em planos a curto, médio e longo prazo. E por fim, 5. Respire e escute. A dica é respirar. Mantenha os níveis de oxigenação do cérebro na normalidade. Escute e escute. Capacidade de lidar com imprevistos. Imprevisto significa um evento não previsto, um evento inesperado ou surpreendente. Por mais que eu planeje minhas ações, imprevistos ocorrerão. Formas práticas de resolver imprevistos. Planeje de forma mais detalhada possível o seu dia. Seja realista com a situação. Controle seu tempo, seja organizado. Seja flexível. Determine prioridades. Peça opinião de pessoas certas com autoridade sobre o assunto que você precisa saber. Separe um tempo para retomar problemas não resolvidos ao longo do dia. E saiba dos riscos do improviso, então evite improvisar. Disciplina. É a obediência ao conjunto de regras e normas de conduta que são determinadas por um grupo social. Também é considerado o cumprimento de responsabilidades restritas a uma ou várias pessoas. Disciplina tem muito a ver com determinação em alcançar algo, alcançar um objetivo. E esse último conceito da disciplina é muito bem aplicado no trabalho. A autodisciplina é fundamental para o bom desempenho de qualquer profissional. Socialmente, a disciplina representa a boa conduta do indivíduo, ou seja, a qualidade da pessoa que cumpre as ordens existentes na sociedade. Buscar a autodisciplina é essencial para alcançar objetivos profissionais e pessoais, pois quando cumpro com minhas responsabilidades e compromissos, garanto o sucesso de uma tarefa, inclusive uma tarefa imposta pelo próprio profissional. Comprometimento. É a habilidade de realizar todas as tarefas e demandas exigidas de maneira eficaz e produtiva. Para ser comprometido, o profissional deve buscar estratégias, ações e técnicas para que se sinta motivado e comprometido. O profissional comprometido gosta do que faz, trata bem as pessoas e presta um serviço com qualidade. O profissional comprometido, ele cumpre demandas, ele soluciona problemas e imprevistos. Ele busca capacitação e atualização profissional. Ele mantém diálogos abertos. Ele busca honestidade, ele é empático. Ele é engajado, eficaz, produtivo. Ele possui qualidade de vida. É satisfeito profissionalmente. Fechamos então a nossa primeira aula, nossa aula 1, o nosso pontapé inicial do nosso curso. Próxima aula, aula 2 e aula 3, falaremos sobre regras e normas de circulação. Pessoal, um grande abraço e até a próxima.